Yeah. Sejam todos bem-vindos ao podcast Viver de Negócio. No vídeo passado lançamos o nosso primeiro episódio do Viver de Negócios podcast e hoje vamos aqui sim estamos aqui para desenvolvermos o tema ligado com o segundo episódio. No primeiro episódio nós falamos do porquê viver de negócio. Na verdade, estávamos ali a relatar a razão da nossa existência, a razão da criação, a razão de desenvolvimento do Viver de Negócios Podcast. Seja bem-vindo, eu sou Ivan Antônio e neste episódio vamos aqui sim analisar, vamos aqui conversar sobre o modelo econômico que facilita a criação de autoemprego. Neste caso, o modelo econômico socialista ou capitalista, ok? É importante ressalvar logo a priori de que aqui não estamos aqui neste episódio para falarmos de questões políticas. A ideia não é desenvolver este tema num contexto e numa visão política, mas sim analisar o nível de influência de cada modelo econômico para a promoção do empreendedorismo, para o desenvolvimento de autoemprego. Agora, por que eu pensei em partilhar, em falar convosco sobre este tema neste episódio? Vou confessar uma coisa para vocês. Na verdade, eu não queria abordar isso, ok? Dentro do meu plano, se no episódio passado falamos ali do porquê viver de negócios, queria mais trazer um tema, queria tocar sobre a mentalidade, a visão, o ambiente em que nós estamos inseridos, como é que isso influencia para o desenvolvimento de autoemprego, do empreendedorismo. Coisas como essas é o que eu estava a pensar em abordar. Até que um dia, ao longo desta semana, eu estava no YouTube, né? Eu estava no YouTube e o YouTube sugeriu-me um vídeo de um brasileiro. Não vou falar aqui o nome dele para não promover essas coisas todas. De um brasileiro em que estava a fazer um vídeo de resposta para as perguntas que os seguidores da comunidade dele o fazem, ok? E dentro da resposta que ele trouxe, ele tocou sobre o modelo econômico tanto socialista assim como o capitalismo, ok? E em qual contexto é que ele falou desses dois assuntos? Uma das coisas que ele abordou e enfatizou foi que a economia atualmente adotada pelos países como o Brasil, os Estados Unidos, os países que adotam aqui o capitalismo como tal, não favorece o pobre. Neste caso, os mais ricos tendem a ser cada vez mais ricos. As grandes empresas, as big techs, as empresas do ramo de tecnologia, que estão cada vez mais com lucros maiores, elas tendem a se sobressair, tendem a crescer cada vez mais e os seus acionistas, os seus aí proprietários ficam cada vez mais ricos. Enquanto que o pobre, ok? As pessoas pobres, a pessoa que não é dona daquela tecnologia, uma pessoa que não é rico, que não tem uma grande empresa, fica cada vez mais pobre e cada vez mais sofrido. E dentro daquele vídeo eu compreendi uma coisa. Ele sugere que para que possamos ou para que se possa acabar com essas desigualdades, para que se possa acabar com o desemprego, para que se possa acabar aqui com a falta de recursos financeiros, ele sugere que se foque nos políticos, neste caso.
mudando os políticos, ok? Mudando os políticos de cada nação, colocando ali os políticos que têm uma visão de partilha de recursos, uma visão que não permite que haja ali algumas pessoas com muito mais recursos financeiros em relação às outras. Essa sim é a solução para resolver problemas ligados com a falta de recursos para algumas pessoas. Essa sim é a solução ligada para resolver aqui o problema ligado com a pobreza. Entretanto, isso chamou muito a minha atenção. E a pergunta é, por que chamou muito a minha atenção este vídeo? É assim, se você tem me acompanhado nas redes sociais, eu sou daquelas pessoas que partilham informações ligadas ao empreendedorismo, ligadas ao autoemprego, ligadas ao mundo de business, com enfoque na promoção do empreendedorismo, na criação de negócios, na criação de autoemprego, como uma das principais formas para poder se combater o desemprego. E dentro da minha fala, tenho alguns outros vídeos que eu falo que, olha, nós devemos parar de colocar nossas esperanças no governo. Devemos parar de colocar aqui a nossa visão de transformação de vida financeira como se o governo tivesse a capacidade ou pudesse aqui fazer alguma coisa de concreto para resolver o problema de todo mundo. Então eu tenho alguns vídeos a desencorajar que as pessoas, que nós pudéssemos parar de colocar muito nossa esperança no governo e começássemos a pensar, a refletir e a buscar novas formas, novas estratégias de como é que podemos conseguir ganhar dinheiro fora do sistema comum, né? Fora de empregos no governo, fora de empregos, seja nas grandes empresas ou nas ONGs. Porque a nossa realidade atual é a falta de emprego. Nós temos uma grande mão de obra no mercado e o governo não consegue absorver essa mão de obra. O setor privado não consegue absorver essa mão de obra. Portanto, temos muita gente capacitada, porém que não tem oportunidades de como trabalhar e com isso poder ganhar aqui algum dinheiro. E a nossa questão sempre tem sido esta, né? A nossa questão sempre tem sido esta. Ok. Se um indivíduo, um jovem, ok, tentou buscar emprego e não conseguiu emprego, será que simplesmente deve ficar de braços cruzados à espera de alguma porta de emprego? E nós defendemos que não, ok? Fora do emprego, enquanto o emprego não chega, ok? Enquanto o emprego não chega, você pode empreender. Você pode ir atrás do autoemprego, ok? Nesse caso, nós falamos aqui do autoemprego como sendo uma das principais saídas para fazer face à questão ligada com emprego, né? Lembramos-nos sempre de uma certa coisa. Aqui, nós, no final do dia, eu e você, nós queremos ganhar dinheiro, ok? Nós queremos ganhar dinheiro. Se pudermos ganhar dinheiro através do emprego, graças a Deus, não há nenhum estresse. Mas também, se pudermos ganhar dinheiro através do autoemprego, através do empreendedorismo, também, graças a Deus. Contudo, é importante que nós saibamos que há momentos que podemos abraçar o empreendedorismo porque temos falta de emprego, há falta de emprego. Contudo, há muitas oportunidades ao nível do setor privado, ok? Mas também existem situações que podemos sim estar empregados, mas depois, por necessidade de aumentar o nível de rendimentos financeiros, também podemos empreender, podemos criar autoemprego, podemos aí criar um negócio para resolver este problema. Portanto, como podem aqui observar,
esta visão que eu partilho, esta forma de ver as coisas, de ver o mundo profissional, de ver a solução para resolver problemas ligados com falta de emprego, ligadas com a pobreza absoluta, ligadas com a falta de recursos financeiros, é mais ou menos, é até um certo ponto contrário ao que é contrário às informações que eu acompanhei no vídeo que aqui fiz referência. E isso chamou a minha atenção. Eu disse, sabe, eu tenho que gravar um vídeo, meu próximo episódio, acho que tenho que falar mais ou menos sobre esta questão. Porque, na verdade, o que aquele senhor estava ali a abordar enquadra-se no modelo econômico socialista, ok? Enquadra-se no modelo econômico socialista. É um modelo econômico aonde o governo tem controle do mercado, ok? O governo tem controle de mercado e tem como uma das suas principais características a distribuição equitativa da riqueza. Neste caso, este modelo econômico não permite que haja ricaços, ok? Não permite que haja ricaços e faz com que qualquer um que possa ter muitos recursos financeiros em relação aos outros, o governo pode aí interferir e usar aquele recurso para partilhar com os outros, ok? Epá, é na teoria, né? Na teoria é basicamente isso. No modelo econômico socialista, ninguém é de ninguém, entre aspas. O governo está ali como sendo o máximo expoente sobre a distribuição de riqueza, sobre a distribuição dos recursos financeiros. Enquanto que o capitalismo, ok? O capitalismo é, aqui entre aspas, contrário do socialismo. O capitalismo é um modelo econômico que é caracterizado pela força do empreendedorismo, pela força do setor privado. Isto é, há liberdade aqui de se empreender e se enriquecer. O modelo capitalista é o responsável pela geração dos Elon Musk, os Jeff Bezos, os Bill Gates, os Mark Zuckerberg da vida, aquelas pessoas ali que acumulam fortunas bilionárias, trilionárias, que têm sido citadas com muita frequência na Forbes, aquilo tudo é fruto do capitalismo, ok? O capitalismo vai dar essa liberdade para que as pessoas possam empreender, possam inovar, possam criar coisas e acumular riquezas até elas dizerem chega. Estamos juntos? Então, a nossa proposta mesmo aqui é de analisar qual destes modelos pode influenciar com muita facilidade a criação de autoemprego. Lembrando que nenhum dos modelos é 100% perfeito. Sempre, se nós formos aqui a levantar algumas, como é que eu poderia dizer? Se nós formos aqui a levantar algumas vantagens e desvantagens, cada um destes modelos, nós podemos encontrar aqui parte positiva e podemos também encontrar parte negativa, ok? Talvez, se Deus quiser, podemos aqui procurar um dia para gravar um podcast a falar de cada um desses modelos, podcasts separados. Um podcast só para falar do modelo econômico socialista e um podcast também exclusivo só para falar do modelo econômico capitalista, ok? Mas ok, hoje é só para olharmos para os dois modelos e verificarmos como é que isso influencia na promoção para a criação do autoemprego, ok? Então, dito feito, para nós podermos responder essa questão, nós simplesmente não podemos aqui chegar e dizer assim, o modelo capitalista
é que favorece mais a geração de autoemprego? Ou o modelo socialista é que facilita mais a geração de autoemprego? Porque, o mundo dá muitas curvas, ok? Existem alguns países, por exemplo, que estão a adotar aqui o modelo econômico socialistas e, entre aspas, tem que colocar aqui entre aspas, estão a desenvolver, né? Um dos exemplos, acho que, se a memória não me falha, é China. Mas eu tenho que colocar aqui entre aspas, porque temos muitos entretantos. Contudo, nós podemos aqui analisar qual desses modelos pode influenciar mais para a criação do autoemprego, olhando aqui para uns 5 critérios que podemos aqui verificar e ver como é que nós podemos nos beneficiar para podermos criar o autoemprego usando cada um desses modelos. Lembrando que esses modelos não somos nós que decidimos. Esses modelos dependem do governo de cada país, ok? Depende do que cada governo, cada estado, cada nação ali escolhe levar em conta para o desenvolvimento do seu país, ok? Então, uma das coisas, eu anotei aqui algumas na minha cábula, anotei aqui esses uns 5 critérios, né? Sim, então, um dos critérios que nós podemos analisar sobre qual desses modelos pode nos ajudar, pode influenciar na criação de autoemprego, é o critério sobre a liberdade para empreender, né? Bem, este critério, ele defende que para a criação de autoemprego, para a criação do empreendedorismo de negócios, tem que haver incentivos, tem que haver facilidade a partir do governo para o efeito, ok? Então, neste caso, o modelo socialista facilita ou dificulta o processo de empreendedorismo? O modelo capitalista facilita ou dificulta o empreendedorismo? Isso é para você poder o quê? Poder refletir. O segundo ponto é sobre propriedade, ok? No modelo socialista, praticamente a maior parte das propriedades, por exemplo, terras, até algumas instituições, algumas empresas, né? Algumas mega empresas e tudo mais, são do próprio governo, né? A economia por si só é movida, é movimentada, é controlada de uma forma direta pelo o governo. E isso acontece contrário com o modelo capitalista, né? Então verifique, tendo em conta este critério, achas que o capitalismo favorece ou o socialismo é que favorece isto, ok? E o terceiro ponto é o incentivo ao lucro, ok? É o incentivo ao lucro. Todos nós sabemos que quem cria o autoemprego, quem quer criar negócios, quem quer criar uma empresa, tem como objetivo último fazer dinheiro, fazer lucros. Quanto mais oportunidades existirem, quanto mais o mercado ali mostrar que oferece mais oportunidades, mais feliz é o empreendedor, porque ele sabe que vai ter mais e mais lucros, ok? Vai ter mais e mais lucros. E o quarto critério é a concorrência, ok? Concorrência no mercado. Todos nós sabemos que às vezes a concorrência dentro de um determinado mercado impulsiona a inovação, impulsiona a criação de estratégias, a diferenciação de produtos. A concorrência impulsiona, faz com que as pessoas não se tornem monótonas, faz com que produtos possam ir sendo inovados cada vez mais para que possamos ali superar aquele que é o nosso concorrente. Estamos juntos? E o quinto critério aqui é a inovação, ok? É a inovação.
A inovação é analisada no contexto do seguinte: até que ponto é que, dentro do país em que eu estou, dentro do modelo econômico adotado pelo país que eu faço parte, incentiva a inovação, incentiva a criatividade, incentiva a criação aqui de novas coisas, ok? Até que ponto é que cada um destes modelos aqui, até que ponto é que se incentiva a inovação dentro do país que adota cada um desses modelos. Portanto, como podem aqui perceber, a liberdade para empreender, a propriedade, o incentivo ao lucro, a existência da concorrência, a inovação, são critérios que estão diretamente ligados com o processo de promoção do empreendedorismo, criação de negócios, criação de autoemprego. Quando um desses critérios aqui é colocado em causa, pode influenciar na redução para a criação de empreendimentos, para a criação de autoemprego. E, do contrário, quando estes critérios aqui são levados, existe facilidade, quando a economia permite que cada um destes 5 critérios aqui possa ser desenvolvido, possa ser encontrado com muita facilidade, isso significa dizer que pode aqui sim haver facilidade no processo de criação de autoemprego. Estamos juntos? Então, mais uma vez, não estamos aqui para dizer que o modelo socialista é melhor ou o modelo capitalista é melhor, mas sim estamos aqui a partilhar informações para que você possa analisar e verificar no contexto em que estamos, o que na verdade está a acontecer e o que com muita facilidade poderá estar que poderá te influenciar, né, para poderes aí criar o seu autoemprego. Estamos juntos? Agora, é importante também vos esclarecer uma coisa, que dependendo do modelo adotado, ok? Do modelo adotado em cada país, vai influenciar a forma de como é que os patriotas, os indivíduos desse país vão se comportar, ok? Vão se comportar perante adversas circunstâncias da vida que dizem respeito à iniciativa de criação de emprego, de criação de autoemprego, de criação de negócios. Eu introduzi este vídeo falando do porquê que tomei iniciativa ou pensei em gravar este segundo episódio abordando estas questões em particulares. Agora, vamos lá pegar este pensamento de que para que possamos aqui erradicar a pobreza absoluta, para que possamos erradicar a pobreza por si só, a falta de recursos financeiros, imaginemos que nos apeguemos a 100% nesse pensamento de que precisamos mudar os políticos. Precisamos nos focar nas pessoas que governam o país, nas pessoas que administram o país. Como sendo estas, neste caso, se nós conseguirmos mudar estas pessoas, se nós melhorarmos no leque dos políticos que elegemos, automaticamente podemos aí conseguir melhorar as nossas vidas financeiras. Vamos lá imaginar que este seja simplesmente o nosso pensamento base e principal, e vou aqui trazer uma das implicâncias desse tipo de pensamento, e acho que justifica também essa implicância, vai justificar o porquê que nós pensamos como pensamos na atualidade. É assim, se eu espero que o político é a pessoa que vai resolver os meus problemas financeiros,
automaticamente eu estou a passar uma informação para mim de que eu não preciso me preocupar em ir atrás de estratégias, em ir atrás de outras maneiras, formas, para eu poder resolver os meus problemas financeiros. Por quê? Porque só preciso mudar do político que está no poder e automaticamente eu irei resolver os meus problemas financeiros, ok? Segundo, este pensamento faz com que nos coloquemos de lado no processo de busca de soluções para problemas econômicos, neste caso. Problemas econômicos, são vários problemas, mas nós, tendo em conta o segmento do nosso raciocínio, o segmento do nosso podcast, nós estamos aqui a falar de dinheiro, estamos a falar de economia, do empreendedorismo, né? Do ponto de vista do empreendedorismo, simplesmente nós nos excluímos, ok? Nos excluímos por quê? Porque se eu e você não somos políticos, então o único momento em que nós podemos influenciar para que, na nossa visão, o país possa vir a mudar, o país possa ser aqui a melhorar financeiramente, só será no momento das eleições. Em momento algum passará na nossa mente de que, olha, nós precisamos ser criativos, nós precisamos empreender, nós precisamos ir atrás de inovação, precisamos aqui criar negócios, seja no ramo da agricultura, no ramo logístico, vamos lá lutar aqui para podermos inventar alguma coisa. Esse tipo de pensamento vai estar cada vez mais longe, porque acreditamos que a situação em que nós estamos, falta de recursos financeiros, o culpado principal são os políticos e que nós não podemos fazer nada se não lutar para podermos mudar os políticos, ok? Então, se nós temos esse tipo de pensamento, aí começa a ficar muito difícil, ou pode ficar muito difícil, para o desenvolvimento de autoemprego, ok? Talvez pode ser que você, desse lado, nunca parou de pensar esse outro lado, né? Do porquê que nós pensamos como pensamos, ok? É claro, nós não acordamos e dizemos que, eu vou adotar um tipo de pensamento A ou um tipo de pensamento B, porque são coisas estruturais, né? São coisas que nós nascemos, encontramos já estabelecidas dentro das nossas sociedades. Nós simplesmente estamos a reproduzir o que já existe, o que já está a funcionar dentro da nossa sociedade. Então, se nós estamos aqui no meio, aonde acreditamos que só precisamos mudar de políticos para melhorar nossas condições de vida, então isso vai dificultar ainda mais no processo, na conscientização e no processo para a criação de autoemprego, porque sempre vamos nos excluir no processo de solução para a melhoria, para o desenvolvimento do país, porque acreditamos que somente os políticos é que podem fazer isso. E talvez a outra forma que pode ser que nós estejamos a pensar para mudar isso, seria mesmo sendo políticos, ok? Sendo políticos, porque acreditamos que, se eu for político, como eu sei que é só com a política que vamos mudar as condições do país, então eu vou me tornar um político para também poder fazer a minha parte. Mas não é essa a visão, não é esse aqui, não é essa, né? Não é esse fio de pensamento que nós estamos aqui a desenvolver, porque a nossa questão mesmo está ligada aqui ao autoemprego. Estamos juntos, né? Portanto, nesse contexto, meus queridos, o autoemprego pode sim ser fruto de alguém que olha a si mesmo como solução, ok? Como solução para resolver o problema ligado com a falta de emprego, o problema ligado com a falta de recursos financeiros. Agora, se nós
se eu e você olhamos para nós como sendo a solução de um problema que nós estamos a enfrentar, isso significa dizer que nós vamos começar a usar a mente para podermos resolver esse problema. Vamos usar o nosso esforço, vamos usar todas as ferramentas possíveis, ok? Todas as ferramentas possíveis para resolvermos este problema. Estamos juntos? Não quer dizer que, com isso, que os políticos não têm a sua parte. Não quer dizer que, com isso, o governo não tem a sua parte. O importante aqui é que nós precisamos entender que cada um tem seu papel. O governo faz a sua parte e nós fazemos também a nossa parte. Não se trata aqui de quem está certo, quem não está certo. Não. O que se trata aqui é entender o contexto e nós podermos nos posicionar e fazer o que precisa ser feito de acordo com o contexto em que nós estamos. E neste caso em particular, estamos a dizer que temos muita mão de obra disponível e temos falta de emprego, ok? Temos falta de emprego. Então, se nós temos mão de obra disponível qualificada e há falta de emprego, a solução, obviamente, não deve ser simplesmente ficarmos parados à espera de emprego. Imagine só ficar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos à espera de emprego. Mano, é vida, mano. Só se vive uma vez, ok? Só se vive uma vez. Portanto, é pensar outras formas, procurar outras saídas de como ganhar dinheiro, de como conseguir se estabelecer profissionalmente através do autoemprego, através do empreendedorismo. Não é uma coisa errada, ok? Não é uma coisa errada. Muito pelo contrário. Apesar das dificuldades, apesar das barreiras que possivelmente podem existir no processo de criação destas iniciativas, pode sim ser a principal solução para resolver o nosso problema na atualidade. Estamos juntos? Se o modelo econômico socialista influencia mais no autoemprego ou o modelo capitalista influencia mais para a criação de autoemprego, vocês é que devem tirar as vossas conclusões. Mas eu estava aqui a apresentar alguns viés, estava aqui a apresentar alguns fatores que podem nos ajudar a analisar e a observar o que realmente está a acontecer à nossa volta, o que no final do dia poderá nos ajudar a nos posicionarmos da melhor forma possível, ok? Mas uma opinião minha particular, é importante que nós entendamos. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que cada um colhe o que planta, ok? Ninguém vai colher feijão se nunca plantou feijão. Ninguém vai colher amendoim se nunca plantou amendoim. Então, acima dessas visões polarizadas econômicas, de socialismo, comunismo, capitalismo, nós precisamos olhar a vida do jeito que ela deve ser vista, ok? Cada um colhe o que planta, ok? Então, se cada um colhe o que planta, a pergunta é, o que eu devo plantar na minha vida profissional para poder melhorar as minhas condições financeiras? O que eu devo plantar na minha vida profissional para poder sair da situação em que eu me encontre de desemprego, ok? Então, este é o meu ponto de vista, este é o meu parecer, que nós precisamos levar em conta quando o assunto é observarmos, quando o assunto é olhar para esses assuntos e polarizações ligadas com o modelo econômico.
Estamos juntos, né? Então, eu sou Ivan Antônio e você está no podcast. Aliás, você está no Viver de Negócios, tá bem? Até hoje. Costumo me baralhar. Se é Viver de Negócios podcast ou podcast Viver de Negócios. Mas, obviamente, Viver de Negócios podcast é que ganha. Então, é Viver de Negócios podcast, ok? Então, agradeci aí. Queria pedir que... coloque like, né? Coloque like neste vídeo, partilhe com mais pessoas, inscreva-se no nosso canal e fique atento nos nossos próximos episódios. Até o próximo episódio, estamos juntos.